Olá! Seja bem-vindo ao curso de segunda fase em Direito Tributário. Eu sou a professora Andréia De Pintor, irei acompanhá-lo nas aulas de Direito Material. É um imenso prazer recebê-lo e nós vamos, durante todo esse tempo que estaremos aqui, ensiná-lo, orientá-lo, como responder às questões, como escrever, como dissertar, como argumentar na tese da peça judicial. Isso é muito importante, porque muitas vezes o aluno, ele encontra qual é a resposta correta, ele encontra qual é a tese, mas como dissertar? Como desenvolver essa tese? Então, isso é muito importante. Essa é a grande pegadinha no direito tributário, a grande dificuldade no direito tributário. Muitas vezes não é encontrar qual é a tese jurídica, é desenvolver essa tese jurídica. Um dos requisitos, um dos quesitos a ser avaliado pelo examinador é o seu raciocínio jurídico. E como desenvolver? Então, muitas vezes nós sabemos que o princípio o que foi violado foi um princípio constitucional. Mas como desenvolver essa tese jurídica de forma a ganhar a pontuação completa no dia da prova, né? Então, por isso nós vamos aqui passar por todos os temas contidos lá no cronograma, no edital publicado pela OAB, e vamos orientá-lo para que no dia da prova você possa ter tranquilidade de, ao ler a questão, respirar fundo, identificar a tese e, mais importante, identificar a tese e conseguir ir lá para o Vademecum, lá para o seu material de consulta, encontrar onde está e conseguir dissertar. Tudo bem? Nós vamos começar essa nossa aula por um tema bastante importante. Eu gostaria que você tivesse em mente, vamos sistematizar aqui o direito. Quais são as principais teses aqui que a OAB costuma abordar no exame de ordem? Tratando tanto da tese jurídica abordada na peça judicial, quanto a parte das 4 questões. A OAB costuma abordar a parte constitucional, por onde nós iniciaremos o nosso estudo na aula de hoje, e também a parte do Código Tributário Nacional. Iniciando o nosso estudo pela parte constitucional, um ponto bastante recorrente nas provas da OAB é a parte do tema Princípios Constitucionais Tributários. Princípios Constitucionais Tributários. Então, o tema que nós iniciamos hoje é esse, princípios constitucionais tributários. Eles funcionam como limitações ao poder de tributar. Você pode estar me ouvindo e falando, ai professora, será verdade mesmo? Será que a OAB ela costuma perguntar sobre os princípios em segunda fase? Basta você você tem acesso aí ao LFG Maps e você vai ver os principais temas que caíram durante as provas da OAB. E você vai ver que princípios, com certeza, é um dos principais temas. É tema recorrente nas provas da OAB. Primeira fase, que não te pertence mais. Agora nós estamos na segunda fase e na segunda fase também. Quando nós falamos de princípios constitucionais tributários, nós procuramos, para facilitar, por uma questão de didatismo, de melhor compreensão por parte do aluno, separar o estudo dos princípios constitucionais em grupos. O primeiro grupo que nós vamos estudar aqui dos princípios são aqueles princípios que nós chamamos de princípios relacionados à palavra lei. Então, princípios relacionados à palavra lei. Essa separação que eu estou realizando, que eu estou comentando aqui com você, é apenas uma separação minha, que eu faço por uma questão de didatismo, melhor compreensão sua. Quais são esses princípios que nós estudaremos ao longo das aulas e que se relacionam com a palavra lei? O primeiro deles, obviamente,
o princípio da legalidade, que estudaremos nesta aula, princípio da legalidade, que nós chamamos aqui de princípio da legalidade tributária, ou princípio da estrita legalidade. O segundo princípio, que também se relaciona à palavra lei, e estudaremos em aulas posteriores, é o princípio da irretroatividade. Você já deve ter ouvido falar, porque é um princípio que não é específico, não é exclusivo do direito tributário, é um princípio que se aplica a todo o direito, mas estudamos também no direito tributário o princípio da irretroatividade. E fechando este primeiro grupo, estudaremos um outro princípio que é exclusivo, este sim, podemos dizer que é exclusivo do direito tributário e muito importante. A OAB gosta muito dele, que é o princípio da anterioridade tributária. Falaremos bastante sobre esse princípio. Teremos uma aula dedicada só para falar sobre ele, princípio da anterioridade tributária, e que fecha o estudo do primeiro grupo, esse grupo que eu chamo de grupo dos princípios relacionados à palavra lei. Nessa primeira aula, nós vamos estudar o primeiro princípio. Ele, que já que estamos estudando os princípios que se relacionam à palavra lei, nada melhor do que começar por ele, o princípio da legalidade, que já que estamos falando da legalidade no direito tributário, vamos falar da legalidade tributária. Mas antes de falar especificamente da legalidade tributária, já que a minha missão aqui também é ensiná-lo, orientá-lo, muni-lo, para que você possa ter condições não só de entender, de identificar a tese, mas também de poder dissertar essa tese, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando eu falo de legalidade, o que vem na sua cabeça quando eu falo de princípio da legalidade? Bom, quando nós falamos de legalidade, a primeira coisa que você vai tomar nota no seu caderno, é o artigo 1º da Constituição Federal. Artigo 1º da Constituição Federal. E por que é o artigo 1º da Constituição Federal? Porque é lá no artigo 1º, no caput, que nós vamos encontrar uma informação muito importante, que o Brasil constitui-se um Estado de direito, um Estado democrático de direito. Então, ao abrir o artigo 1º da Constituição Federal, nós encontramos esta informação, que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito. Tem duas informações importantíssimas aqui para nós, que estamos falando de legalidade e que é importante entender para poder dissertar, desenvolver a nossa redação jurídica no momento da prova. Estado democrático significa o seguinte, que o poder aqui, o titular do poder é o povo. Então, qualquer movimentação aqui, qualquer aumento de tributo, eu preciso da autorização do povo. É verdade. Qualquer aumento de tributo, eu preciso da autorização do povo. Só que essa autorização vem por intermédio da lei. Porque se eu pegar de novo o artigo 1º da Constituição, no parágrafo único, nós encontramos que a nossa democracia, ela é semidireta. O que significa uma democracia semidireta? Ora, o povo exerce diretamente esse poder. Por exemplo, quando vamos votar, nós não podemos delegar esse poder para ninguém. Eu mesma vou até a urna e voto. Então, estou exercendo eu própria este poder diretamente. E, em outras vezes, nós delegamos este poder para nossos
representantes. Quem são nossos representantes? Os legisladores, por exemplo. Então, quando eles estão discutindo se aprovam ou não aprovam uma lei, eles estão discutindo, pelo menos deveria ser assim, em nosso nome. Então, toda vez que nós falamos em aumento de carga tributária, instituição de tributo, por isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, não tem como aumentar tributo, não tem como cobrar o tributo se antes não existir uma lei, porque eu preciso da autorização do povo. Porque o artigo 1º da nossa Constituição Federal, lá no parágrafo único, combinado com o próprio caput, diz que o Brasil é um Estado democrático. Significa que o titular do poder é o povo. Eu preciso da autorização do povo. E onde vem essa autorização? Através da lei, por intermédio da lei. Mais uma informação importante está contida lá no caput do artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito, se submete às leis. O Brasil se submete às leis. Estado de direito, se submete às leis. Se está sob o império das leis. Ok, então, primeiro artigo que você tomou nota, olha só, estou municiando você de informações para que você não só possa identificar a tese, como possa ter bagagem, informação para desenvolver a sua tese jurídica. Então, estamos falando do princípio da legalidade. Voltamos um pouquinho no tempo. Então, voltamos lá no artigo 1º, entendemos que onde está a origem da legalidade? Então, artigo 1º, caput, combinado com parágrafo único. Brasil constitui-se um Estado democrático, de direito. E agora eu avanço mais um pouquinho. Vou para o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Com certeza você vai lembrar do que está escrito lá. Mas você não precisa decorar, porque agora o momento da segunda fase é importantíssimo que você lembre disso. O momento da segunda fase não é momento de decorar. Não é momento de ficar decorando nada. É o momento de saber consultar, de saber pesquisar, de saber abrir o índice sistemático e, se não encontrar no índice sistemático, abra o índice remissivo, que está ao final. O índice sistemático está no começo e o índice remissivo está no fim. Você procura pela palavra-chave, legalidade. Você vai encontrar lá, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Com certeza você lembra dessa legalidade. O princípio da legalidade é aplicado a todo direito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade aplicado a todo o direito. Mas estamos hoje na aula de direito tributário, falando de princípios constitucionais tributários. Eu estou fazendo um raciocínio, mas será que tem um princípio aplicado estritamente à matéria tributária? Sim. Nós temos uma parte da Constituição que recebe o nome Sistema Tributário Nacional. Então, nós temos lá o artigo 150, no inciso 1 da Constituição, nós encontramos o princípio da estrita legalidade. Note a redação, como é aplicada à matéria tributária. É vedado exigir aqui é no sentido de
instituir é vedado. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. É vedado instituir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Com base no que está escrito, no que você está visualizando, eu já faço uma pergunta para você. Será que eu preciso da lei somente para instituir e para aumentar o tributo? Ou seja, se eu quiser reduzir o tributo, diminuir a carga tributária, eu não preciso de lei? Afinal de contas, a redação constitucional diz aumentar. Eu preciso de lei para aumentar. Se eu quiser extinguir o tributo, eu preciso de lei? Ou será que eu preciso da lei apenas para instituir? Afinal de contas, a redação constitucional diz que é vedado exigir, no sentido de instituir o tributo sem lei que o estabeleça. E eu estou falando, a pergunta é extinguir. Será que para extinguir o tributo eu preciso de lei? E aí? Bom, através de um raciocínio, olha o raciocínio que nós fizemos, voltamos lá à origem. Se nós pensarmos que o Brasil constitui-se um Estado democrático de direito, que significa que o poder, quem é o titular do poder é o povo, e que é um Estado de direito, ou seja, está sob o império das leis e precisa da autorização do povo. Lembro também do artigo 5º, inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A minha resposta para essas duas perguntas que nós fizemos será qual? Eu preciso de lei para reduzir o tributo? Preciso. Eu preciso de lei para extinguir o tributo? Preciso também. Percebeu a importância aqui dessas nossas aulas? Percebeu que algumas vezes nós fazemos bitolinha. Bitolinha, às vezes, vale muito para a primeira fase, né? Aquela bitolinha para você acertar a questão teste. Vamos passar por algumas questões aqui que posso até passar uma bitolinha, mas bitolinha segunda fase é mais difícil, porque bitola não te ensina a dissertar. Eu preciso te passar, te orientar e te ensinar a ler a situação e como identificar a tese. E preciso, além de te ensinar a identificar a tese, eu preciso também te municiar de informações para que você possa escrever, possa dissertar, de maneira a ganhar a pontuação do quesito raciocínio jurídico. Porque o que adianta você escrever lá, foi violado o princípio da legalidade? Você vai ganhar a pontuação completa? Não vai ganhar a pontuação completa. Porque o raciocínio jurídico ficou pobre. Ah, mas você acertou? A tese acertou, mas o raciocínio ficou pobre. Qual a importância do princípio da legalidade? Desenvolva o princípio da legalidade. Não é ser prolixo. Ninguém tem tempo de ficar lendo laudas e laudas. De dissertações. O examinador, ele quer uma pessoa que seja objetiva. Mas ser objetiva é não deixar de falar o que tem que ser falado. E é isso que é difícil, que nós vamos treinar aqui. Por isso que você está me assistindo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Você aí e eu aqui desse lado. Juntos. Juntos. Para pegar essa carteira da OAB. Eu só te largo a hora que você pegar a carteira da OAB. Certo? Tudo bem? Mas, professora, existe um artigo que descreva quais são as matérias tributárias
que obrigatoriamente a lei irá disciplinar, porque pela letra da Constituição nós podemos ser induzidos a cometer um equívoco, vamos dizer assim, porque a letra da Constituição diz que preciso da lei para instituir ou para aumentar, então podemos ser levados a um equívoco se não fizéssemos aquele raciocínio da origem. Existe um outro artigo que descreva, que venha a topificar matéria por matéria, que somente a lei irá tratar? Existe. É o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Todas as vezes que nós tratarmos de legalidade tributária, então, além do artigo 1º da Constituição Federal, que você anotou, além do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que você também anotou, além do artigo 150, inciso 1, específico que trata da legalidade tributária, que você tem aí no material, que você também tem anotado, você vai anotar um outro artigo que vai estar sempre junto. Toda vez que nós tratarmos de legalidade tributária, necessariamente, este artigo deverá estar junto. Que artigo é esse? Na tela. O artigo 97 do Código Tributário. Porque necessariamente o artigo 97 estará junto com o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Leia o que está escrito aí. Olha o caput 97, o que ele diz para nós. Somente a lei pode estabelecer. Somente a lei pode estabelecer. E nos incisos que seguem, ele vem topificar, ele vem arrolar matéria por matéria que somente, olha a palavra que o legislador utilizou, somente a lei poderá tratar. Então ele diz, somente a lei pode instituir o tributo. Mas se eu utilizo a lei para instituir o tributo, o caminho inverso, que é a extinção, também será a lei. Se eu utilizo a lei para majorar, para aumentar o tributo, o caminho inverso, que é a redução, também será a lei. A definição de fato gerador. Qual que é o fato gerador do tributo? Como que eu sei se nasceu ou não a obrigação de pagar o tributo? Eu preciso saber qual é o fato gerador desse tributo. Quem é que define qual é esse fato gerador do tributo, da obrigação principal? É a lei. Quem é que fixa, quem é que define qual é a alíquota e qual é a base de cálculo para poder calcular, para poder quantificar o valor do tributo? Também é a lei. Também é a lei. No que diz respeito às penalidades, vamos lembrar um pouquinho do direito penal. Direito penal, não há crime, não há pena se antes não existir uma lei, não há crime se antes não existir uma lei definindo esse fato como sendo um crime, como definindo um fato como sendo um fato típico. Quem define a pena no direito penal é a lei também. No direito tributário é a mesma coisa. Aqui, quem define e quem comina as penalidades também será a lei. Definição e cominação de penalidades, a lei. Quem dispensa e quem reduz penalidade também tem que ser a lei, somente a lei. E por fim, que nós vamos tratar em aulas posteriores, quem define quais são as hipóteses que estudaremos em aulas específicas, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, também será a lei. Aqui colocamos um asterisco, porque teremos aulas específicas para tratar das hipóteses de exclusão, hipóteses de suspensão e hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, a dica que eu dou é você lembrar aqui da palavra tributo. Palavra
tributo. Então, instituição e extinção do tributo, majoração e redução do tributo, definição de fato gerador do tributo, fixação da alíquota e da base de cálculo do tributo. E aqui, penalidades relacionadas ao tributo. Também. Mas você não precisa, aqui novamente enfatizando isso para você, toda aula minha eu vou falar como se fosse um mantra isso para você. Segunda fase não é momento mais de decorar, é momento de pesquisar, de consultar. Então você vai lembrar, você vai deixar marcadinho, abre, se está assistindo a minha aula, já abre o seu código tributário e já deixa marcadinho o artigo 97. Então, toda vez que eu falar de 97, eu estou falando do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Toda vez que eu falar do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade tributária, eu vou estar falando do 97, o que vai complementar aqui o 150, inciso 1 da Constituição Federal, é o 97 do Código Tributário. Professora, e exceções? E as exceções? Será que existem exceções à legalidade tributária? Eu diria que existem as aparentes exceções. Nós vamos encontrar essas exceções na Constituição Federal. E uma dica que eu já dou para vocês é que estas exceções que estão previstas aqui no quadro, todas elas se relacionam com o elemento alíquota do tributo. Elemento alíquota do tributo, tá? Todas essas exceções, letra A, letra B, letra C, se relacionam com um único elemento do tributo. Que elemento é esse? O elemento alíquota do tributo. O artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, diz o seguinte, que o Poder Executivo, então se você abrir, que você deve fazer isso, abrir a redação do parágrafo 1º, aí do artigo 153, você vai verificar que a Constituição Federal autorizou o Poder Executivo, atendidos os limites previstos na lei, então autorizou o Poder Executivo, atendidos os limites previstos na lei, que são esses limites? Alíquota mínima e alíquota máxima. Então, atendidos os limites mínimo e máximo, o Poder Executivo poderá, por meio de um decreto, por exemplo, alterar as alíquotas destes 4 impostos descritos na letra A. Quais são esses 4 impostos? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF. Então, importação, exportação, IPI e o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, repetindo, a Constituição autorizou que o Poder Executivo, desde que atendidos os limites, que são esses limites? Alíquota mínima e alíquota máxima. Então, observados os limites mínimo e máximo, pudesse, por meio, por exemplo, de um decreto, alterar as alíquotas destes 4 impostos. Uma outra exceção que aparece é para uma contribuição, é a CID, que significa Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É uma CID específica, que é apelidada de CID combustível. A mesma coisa, a redação aqui do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, letra B, também permite que o Poder Executivo
venha a alterar as alíquotas da CID combustível. A mesma coisa, no mesmo sentido. Então, que o Poder Executivo venha a alterar as alíquotas da CID combustível. Alterar as alíquotas da CID combustível. E, por fim, nós temos o famoso ICMS, que também é um ICMS específico. É o ICMS cobrado na comercialização de combustíveis e é o ICMS monofásico, aquele cobrado numa única fase, numa única operação. A redação do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, diz que a alíquota deste ICMS será fixada por meio de um convênio. Um convênio celebrado no âmbito do CONFAZ. O que significa CONFAZ? Conselho Nacional de Política Fazendária. Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, esse convênio celebrado entre os representantes de cada um dos Estados-membros, mais Distrito Federal, que compreende o CONFAZ aqui. CONFAZ é composto por esses representantes dos estados. Então, por meio de um convênio, irá fixar a alíquota deste ICMS combustível monofásico. Então, estas são as exceções à legalidade. Então, você já vai deixar marcadinho aí na sua Constituição, certo? Fechamos esse primeiro bloco, ainda não terminamos o assunto sobre legalidade, continuaremos falando observações, outros pontos importantes sobre legalidade. Nos encontramos na próxima aula, no próximo bloco. Até breve.